Fala galera, tudo bem? O vídeo hoje vai ser mais rápido aqui, mais curto, mas só para não ignorar o que foi essa rodada importante, né, de meio de semana na Itália, rodada cheia, com jogos o dia inteiro basicamente, bastante coisa acontecendo, em especial a derrota do Milan, o fim da invencibilidade do Milan. Milan era o único invicto nas principais ligas europeias até aqui. Tinha começado o ano com vitória sobre o Benevento e agora vem a derrota. Então já aí se aproximando do fim do primeiro turno, chegando à metade do campeonato, o Milan perde pela primeira vez dentro da Série A e é uma invencibilidade até mais longa, né? Porque vinha desde lá, antes da parada da pandemia, por exemplo. Então o Milan na volta da pandemia já tinha conseguido uma arrancada muito boa com o Stefano Pioli, resultados muito relevantes, e agora perde para a Juventus. Então perde num jogo grande, foi uma rodada, um dia que teve derrota da Inter também, então se a Inter tivesse vencido a Sampdoria mais cedo, a Inter até poderia ter assumido a liderança, e a Inter vinha de 8 vitórias seguidas na Série A, aí você olha para as 8 vitórias seguidas e pensa, pô, então a Inter estava super embalada. Não exatamente, a Inter não tem convencido, mas tem um jogador que faz uma diferença muito grande, que é o Lukaku. A gente viu isso no fim de semana, por exemplo, contra o Crotone, uma atuação espetacular do Lukaku, num jogo que teve os gols com o Lautaro, né, foram 3 gols dele, ainda teve um quarto ali que no primeiro momento foi dado para ele, mas depois foi dado como gol contra. Então o Lautaro foi o cara dos gols, mas o Lukaku tinha sido o cara da atuação. Então isso às vezes, ou muitas vezes, compensa uma Inter distante de um melhor nível, de um nível mais convincente. Já falei disso várias vezes por aqui. Só que a Inter poupou o Lukaku. O Lukaku até entrou no segundo tempo, na reta final do jogo contra a Sampdoria, e foi um jogo bem interessante. Os encaixes de marcação do Claudio Ranieri para tentar marcar a saída de bola, uma tentativa, uma insistência na saída curta, na elaboração de jogadas desde trás do Conte. Então esse duelo foi muito interessante ainda no primeiro tempo da partida. Depois vieram os pênaltis, a Sampdoria constrói o placar, a Inter ameaça uma reação na segunda etapa, mas deu Sampdoria. Então a Inter perdeu essa série de vitórias e a chance de terminar o dia e a rodada na liderança do campeonato italiano, porque depois o Milan entraria em campo contra a Juventus e deu Juventus. E aí, falando desse jogo, tem alguns olhares diferentes, né? O Milan perdeu a invencibilidade. Era esperado, uma hora aconteceria. Já é uma surpresa o Milan se manter com esse aproveitamento tão alto, né? É uma campanha muito boa do Milan até aqui e ela não deixa de ser boa por conta dessa derrota para a Juventus. O que significa esse resultado? E eu vou falar um pouco sobre as atuações também. Significa uma Juventus tentando entrar na briga, já que oscila muito também, perdeu muitos pontos com muitos empates, com a derrota no fim de 2020, naquela pancada que tomou da Fiorentina. Então é uma Juventus que com o Pirlo ainda não engrenou. E vencer um confronto direto como esse dá moral, dá peso, diminui a diferença. A Juventus tem um jogo a menos, aquele jogo contra o Napoli, que tinha sido dado como vitória da Juventus por não ter acontecido o jogo, com o WO, depois voltaram atrás porque o Napoli ganhou o recurso, então o jogo vai acontecer. Então a Juventus deixou de ter esses 3 pontos de graça, entre aspas, e vai ter um confronto grande ali, mas é um jogo atrasado. Então a Juventus tenta se aproximar desse bloco de cima, um bloco que hoje tem os 2 clubes de Milão, mais um dia de derrota para os 2. Então, para a Juventus, uma resposta, uma chance, um sinal de que pode se aproximar para tentar manter essa hegemonia. O campeonato está muito aberto, tem muito campeonato pela frente. Para o Milan, acho que foi mais do que a perda de uma invencibilidade que aconteceria em algum momento, e é claro que acontecer num clássico, acontecer num jogo desse tamanho tem um peso maior, mas acho que foi também a consequência de uma diferença de tamanhos de elencos e de obstáculos que o Milan teve para essa partida. Quando a gente olha para o número de desfalques, para a fragilidade em determinados setores e até para a profundidade de elenco comparando o Milan com o Juventus, eu acho que fica mais fácil compreender esse resultado e até o desenvolvimento da partida. Desde o início do jogo, mas passando também depois pelas substituições que tiveram impacto direto também na vitória da Juventus. Por exemplo, o McKennie saindo do banco, o Kulusevski saindo do banco, jogadores que participaram diretamente de gol. Então, tem esse lado, e quando a gente olha para a escalação, para as escalações, a gente olha para o Milan, já tinha desfalques por lesão, vieram os desfalques por casos por testes positivos também, então o Milan ficou muito fragilizado, tanto que o Calabria joga como volante, que é uma improvisação nesse momento ali. O Diogo Dalot foi para a lateral, o Theo Hernandes voltou para a lateral esquerda, ele tinha cumprido suspensão na rodada do fim de semana contra o Benevento. Então a Juventus começa melhor. O que é muito positivo da gente extrair aí? Um dos duelos mais interessantes que esse jogo prometia ter e teve era entre Chiesa e Theo Hernandes. Então a gente viu boas arrancadas do Theo Hernandes, mas viu também o Chiesa produzindo os gols e sendo decisivo, sendo fundamental para a vitória da Juventus. Dybala produzindo junto com essa tabelinha, né? O primeiro gol é um golaço, a tabelinha
ali do Dybala, a construção da jogada para entrada em diagonal do Chiesa, que é um jogador que oferece muito e que tem um papel muito importante dentro dessa estrutura que eu já abordei taticamente várias vezes aqui, de você ter um lateral abrindo o campo por um lado e um meia aberto abrindo o campo pelo outro, enquanto um lateral fica na base como um terceiro zagueiro. Então é um sistema meio híbrido que usa o Pirlo. Isso já é bastante conhecido. Então dessa vez era o Frabotta pelo lado esquerdo, mas o Chiesa pela direita fez estrago, ajudou a decidir a partida, foi importante. Então essa questão da profundidade de um elenco em relação ao outro, que é um elenco muito jovem, né? Você olha para o elenco do Milan e é impressionante como esse bom momento, a confiança, a ótima temporada, acaba ampliando o leque de opções, porque o Milan tem muitos jogadores jovens, mas como o momento é muito bom, mesmo assim a gente olha para eles com uma relativa segurança de que eles podem render. Mas é claro que também não dá para esperar que esse rendimento vai ser linear, que vai ser uma regularidade em alto nível uma temporada inteira. Isso é normal. Então você perde jogadores importantíssimos em várias faixas do campo, principalmente meio e ataque. Uma hora você vai sentir. E dessa vez sentiu diante da Juventus. Então eu destaquei aqui o papel do Chiesa, a importância do Dybala na construção também do gol, em especial o primeiro. Foi uma Juventus que começou muito bem o jogo. A reação do Milan tem muito a ver com um papel muito importante do Rafael Leão. Importante esse momento dele também, né? Porque é um momento sem Ibra, que já não estava jogando, aí agora ficou sem Rebic. Então o Rafael Leão vira uma referência do ataque, era um jogador até então muito irregular, mas que vai chamando a responsabilidade, essa liderança dentro de campo também, criando chances, construindo a jogada do gol do próprio Calabria, né? Que é o gol que coloca de novo o Milan no jogo. O Milan reagiu ao fato de sair atrás e de ver a Juventus começar melhor a partida também, mas no fim deu Juventus. Acho que vale o alerta para o Milan, não de agora só, não é pelo resultado em si. Se a gente for olhar para o fim de semana, e aí puxa até um assunto interessante, que eu tô até a fim de gravar um vídeo aqui. Aliás, eu tô pensando em fazer algumas lives em breve aqui no canal também, até para abrir mais o leque de assuntos mesmo para vocês. Então, em breve, vamos ver se a gente consegue combinar alguma coisa no Twitter para chamar para cá, e a live aqui no canal. Mas enfim, qual é o assunto paralelo que dá para puxar disso? O fim de semana, quando o Milan venceu o Benevento, com dificuldades, porque o Benevento foi extremamente competitivo e tem sido. E aí é um assunto que eu quero tocar aqui qualquer hora. O Benevento, uma campanha muito legal, de meio de tabela, de um clube voltando à Série A, depois de, na passagem anterior, ter tido primeiro turno tenebroso, de muita dificuldade para competir na elite. Belo trabalho do Pippo Inzaghi, hoje conseguindo mais um belo resultado no jogo que abriu a rodada, né, o jogo das 8h30 da manhã no horário de Brasília. Enfim, acho que dá para gravar um vídeo sobre o Benevento aqui, de repente, ainda essa semana, dependendo dos assuntos. Tem muita coisa dessa quarta-feira ainda que rende, então, de repente, amanhã eu ainda gravo alguma coisa sobre os jogos dessa quarta-feira, porque tem Pochettino estreando no PSG, tem clássico de Manchester na semifinal da Copa da Liga, tem um monte de coisa acontecendo. Enfim, conta aí com os comentários de vocês, com a inscrição aqui no canal, ativa o sininho também da notificação e deixa aí o comentário se você acha que a Juventus vai entrar nessa briga, o que representa esse placar hoje, o fim dessa invencibilidade, se era esperado, se é natural, se não muda o Milan de rumo, que se você confia no Milan dentro dessa trajetória para brigar de fato pelo título, que de certa forma é até surpreendente se a gente olhar para antes da temporada começar. Quero saber de vocês aí, participem, um abraço, até a próxima.